O título da nossa mensagem hoje é Deus é fiel. Deus é fiel. É a nossa mensagem de hoje. Vocês sabem que toda a gente desiste, mas depois não aceita nada do que está escrito. Às vezes até é capaz de dizer que a Escritura está errada, que a Bíblia foi adulterada, que os homens corromperam a Bíblia. Sendo assim, estamos perdidos, não é? Eu não vi adulterarem, você viu? Eu não vi ninguém escrever a Bíblia, você viu? E como é que a gente sabe? Sabe o que é que a Escritura diz? A Escritura diz que aquele que crê em Jesus tem dentro dele o testemunho de Deus. E é esse testemunho que mostra o que é verdade e o que é que não é verdade. Jesus prometeu: todo aquele que crer em mim nunca será confundido. E o meu papel aqui é que a vossa firmeza, que vocês não voltem para trás, vocês que não voltem para o erro, para o engano. Mais do que isso, a vossa fortaleza, porque os dias maus, eles não acabaram. Eles continuam a acontecer todos os dias. Cada um à sua maneira, cada um com a sua própria vida, e nesses dias a gente precisa de estar firmes, na verdade, para não dar um passo para trás. Diga aí para o seu irmão: não olhe para trás, olhar é para a frente. Amém? Agora, Deus é fiel. Vamos ver o que é que está escrito. Por exemplo, no livro de Isaías 46, está escrito o seguinte: eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Primeiro ponto, Deus diz que é Deus e que não existe outro Deus. No entanto, nós olhamos para o mundo e o que é que nós ouvimos? Há deuses por todo lado, não é? Mas Deus só há um Criador. O dono disto tudo, que nos criou a nós, que criou toda a natureza, é só um. É o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso irmão mais velho. Ele é o único Deus que existe. Não existe outro Deus além dele. E é por isso que a obra dele e o Evangelho dele é único. Onde é que você já viu um Deus como o nosso? Que a Bíblia diz que tirou um povo para ele, um povo especial, um povo único, da face da terra, de entre todas as nações, para ser o seu próprio povo. Todas as religiões, o que é que eles ensinam? É um Deus para todos. O nosso Deus é único porque escolheu um povo. Qual é o Deus que você ouviu aí fora no mundo, que enviou o Filho para morrer para nos salvar? Onde é que você ouviu isso? Nem existe um Deus igual ao nosso. Qual é um Deus que você ouve que deu uma lei, como nós conhecemos, que é a lei das obras, e anuncia desde o princípio a graça de Cristo, desde o Jardim Éden? Onde é que você vê isso em algum lado? O que é que eles dão aí? Dão mandamentos para obedecer a um Deus. Cristo não. Cristo veio dar gratuitamente uma salvação eterna. Onde é que você vê isso? Você vai para qualquer Deus, você tem que fazer sacrifícios, você tem que ter regras, tem que ter mandamentos. Então, o nosso Deus é único. Não existe outro igual a Ele em todos os sentidos. Mas, o que é que diz mais? Que anuncia o fim desde quando? Desde o princípio que Deus anuncia o fim. Tudo o que a gente está passando hoje já tinha sido anunciado ontem, já tinha sido anunciado desde o início. Como é que a gente comprova que Deus é fiel? É estar vivendo em algo que Ele antes já tinha falado. Certo, irmãos? É por aí que a gente começa a ver: a Bíblia é verdade. Então Ele diz: eu anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo: o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Uma pessoa que não é verdadeira, a gente a descobre, sabe como? Ela falou uma coisa e aconteceu outra.
Agora Deus não. Deus, desde o princípio, que anuncia como é que vai ser a obra dele, do princípio até o fim. Começamos logo a ver no Jardim Éden. Está lá tudo. Está lá a árvore do conhecimento, que é a lei do conhecimento do bem e do mal. Está lá a árvore da vida, que representa Jesus Cristo, dá-lhe a vida eterna. Está lá o pecado de Adão, está lá o pecado de Eva, está lá tudo lá. E está lá o resgate e a promessa, está tudo. E desde os séculos vindouros, né, as coisas foram confirmadas sempre. E porquê? Porque, vejam bem, porque ele anuncia o fim desde o princípio e depois diz, o meu conselho será firme. Farei toda a minha vontade. Ele não muda. Se Deus mudasse, a gente estava mal. Se Deus mudasse, a gente não podia ter fé nele. Porque a gente não sabia o que é que ele ia fazer depois. Agora a gente, porque já acredita, porque sabe daquilo que ele vai fazer, do que é que ele tem feito, é que a gente confia nele, que ele é firme. E a nossa fé, nesse caso, também é uma coisa firme, porque está baseado numa realidade que não muda. Não é como ensinam aí, que hoje estamos salvos e amanhã já estamos perdidos outra vez. Que depende do homem. Não, nada depende do homem. Tudo depende de Deus, irmãos. Ele planeou desde o princípio, ainda antes de haver céus e terra, ele planeou toda a história. E por isso ele anuncia o quê? O fim desde o princípio. Ele planeou antes. Como diz a Escritura, aqueles que antes conheceu, a esses predestinou, não é? A esses chamou, a esses justificou, a esses glorificou. Então, tudo o que está a acontecer foi o que Deus planeou no princípio. Por isso é que a Bíblia diz que a nossa eleição é... Quando é que foi? Quando é que aconteceu? Ainda antes da fundação do mundo. Não foi porque Deus fez batota, viu o futuro, vamos lá ver o que é que eles vão fazer. Não. Ele é que planeou. Ele é que quis assim. E é isso que ele continua a dizer. Vejam só. Que chama a ave de rapina do Oriente, de uma terra remota, o homem do meu conselho. Ele é que chama. Chama tanto o bom como o mau. Quando ele chama, eles têm que vir. E diz mais o quê? Porque assim o disse, assim o farei. Ele é que faz vir. Não sou eu que escolho Deus. Não sou eu que procuro Deus. Não sou eu com a minha inteligência que entendi que é Deus. Mentira. Ele é que faz todas as coisas. Como o apóstolo Paulo diz, que Deus me separou desde o ventre da minha mãe. E quando Ele quis, me chamou pela sua graça, para que eu pudesse dar testemunho do seu Filho. Uau! Eu não sabia de nada, eu estava na barriga da minha mãe, não sabia de nada. Já Ele tinha planeado toda a minha vida, todo o meu futuro, tudo aquilo que eu havia de fazer. Isto é que é um Deus poderoso. Não é um Deus que faz as coisas e vamos lá ver o que é que Ele faz. Não. Ele faz, Ele cuida, Ele faz tudo. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Tudo depende dEle, irmãos. O universo não está para aí de qualquer maneira. Olha, se isto acontece aquilo, se a lua bate na terra, se acontecem as desgraças. Não. Tudo tem ordens definidas por Deus e tudo e todos e toda a criação obedece a Deus. Isto é que é o nosso Deus, é este. Este é que é o nosso Deus, que não há nada que se passe debaixo deste céu, debaixo deste sol, sem que seja da sua vontade. Amém, irmãos? E ele continua a dizer, porque assim o disse, assim o farei vir. O que concebi, realizarei. Diz mais, ouvimos, ó duros de coração, que estáis longe da justiça, faço chegar a minha justiça, não estará longe, e a minha salvação não tardará. O problema aqui qual é? É que eles são duros de quê? De coração. Mas a novidade é o quê? Mas eu é que faço. Eu é que faço, eu é que chamo, eu é que faço chegar a vós quem? A minha justiça, não é a justiça do homem. É a graça de Deus, é a minha justiça é, perdoarei todos os vossos pecados. Diz, a minha salvação, é Ele que salva. Nem é o homem que se salva. Nem é o homem que, porque agora obedece a Deus e se salva. Mentira, não é.
Não é a fé que salva. Tantos tiveram fé no passado e não foram salvos. É Deus quem salva. A fé é apenas um testemunho da minha salvação, mas não salva nada. Os antigos todos tiveram fé e não foram salvos. Porque a fé só funciona na pessoa de Jesus Cristo. Estão a entender, irmãos? Estão a perceber? Então vemos aqui um Deus que não há outro igual. Já vos disse várias coisas, várias razões, e Deus não muda. Graças a Deus por isso. E a causa da nossa salvação qual é? É a sua misericórdia, como diz as Lamentações de Jeremias. A causa da gente não ser destruídos é a sua misericórdia. E a sua misericórdia não tem fim. Diga aí, seu irmão, a misericórdia não tem fim. Mas diz, a sua misericórdia é nova todos os dias, renova-se todos os dias. Porquê? Porque a gente faz as neiras todos os dias. Ela permanece para sempre no coração daquele que Ele chamou. De onde quer que Ele esteja, lhe deu a misericórdia. E não há nada mais poderoso que a misericórdia de Deus. Nem o pecado, nem a morte, nem a guerra, nem o inferno, nem coisíssima nenhuma. Amém? E este é que é o nosso Deus, um Deus fiel, um Deus que não muda. Graças a Deus por isso. Então como é que a gente sabe que a Bíblia não foi adulterada? É exatamente por causa disso que ele fala a mesma mensagem desde o princípio, irmãos. Desde o princípio. E a mensagem dele é o quê? É sobre a graça de Deus. Eu é que vou salvar. Então logo no Jardim Éden pôs lá os dois pactos. O pacto da lei e o pacto da graça. O pacto da lei era o conhecimento do bem e do mal, que essa é a função da lei, mostrar o que é que Deus quer e o que é que Deus não quer. E pela lei, o que é que aconteceu a Adão? Ele foi obediente. A lei baseia-se nas minhas obras, na minha obediência. Deus disse, não comas, senão vais morrer. E o que é que ele fez? Meu. Mas também estava lá o outro pacto, já mostrando que um dia, havíamos de viver eternamente. E o que é que representa a árvore da vida? Jesus, Ele é a árvore da vida. É dele que eu me alimento. E por isso Deus dizia, vamos expulsá-lo do jardim, porque se ele comer do fruto da árvore da vida, viverá para sempre. E Deus não queria que ele comesse da árvore do fruto, porquê? Porque aquilo eram figuras. Porque a verdadeira árvore da vida só viria muito mais tarde, que é Jesus Cristo. Para entender? Mas nesta história está lá tudo feito. Eu vou-vos dar um exemplo disso. Vejam. Vamos ao primeiro livro da Bíblia, em Gênesis. Vamos ver aqui de uma forma simples, por parábola, toda a história. E que Deus nunca mudou. E as coisas aconteceram exatamente como Ele anunciou desde o princípio. Veja o que é que está escrito a partir do verso 14 do capítulo 3, no livro de Gênesis. Vamos ler. Então o Senhor disse à serpente, porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera e mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida, porém inimizade entre ti e a mulher e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A gente sabe o que aconteceu. Quando o homem pecou, porque foi tentado, foi seduzido pela serpente, pelo diabo, o homem e a mulher comeram e pecaram. E diz que à tarde Deus apareceu e que começou a chamar Adão. Adão, Adão, onde é que tu estás? Assim que ele ouviu a voz de Deus, o que é que aconteceu? Ele diz que fugiu. Porque estava nu, mas ele estava nu, não estava? Ele tinha folhas de figueira, tinha feito ali uma cobertura com folhas de figueira, para ele e para a mulher. Mas ele mesmo assim não se sentiu escondido, pelo contrário, fugiu com medo. Ai tal, estou aqui escondido, como estava nu, né? E Deus disse, quem é que mostrou que tu estavas nu? Por acaso comeste da árvore do conhecimento do bem e do mal, que eu te tinha ordenado que não comesses? Parece que Deus não sabia, não é?
E o que é que ele disse? Comi porque a tua mulher que tu me deste enganou-me. Aquela doida enganou-me. Enganou-lhe. Coitado do homem, enganou-se. Não é? E o que a mulher depois também, para nascer melhor do que ele, o que é que disse? Deus foi falar com a mulher. Então, o que é que se passou? Então, foi a serpente, a culpa não é minha, a serpente é que veio me chatear. Então, mas eu não tinha para não comer. Pois tinha, mas a serpente, não é? A culpa é da serpente, não é minha. Cada um se desculpava um com o outro. A serpente, Deus não perguntou nada, porquê? Porque ela foi feita assim. Não é verdade? Então ele disse à serpente: por quando fizeste isto, enganaste Adão e Eva, maldita serás que toda a fera, mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida, e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua semente e tu, esta pisará a tua cabeça e tu lhe farás o calcanhar. Estamos a ver aqui, de repente, a história toda do Satanás, do princípio até o fim, daquilo que lhe havia de acontecer. E nós sabemos que aqui está representado, Deus amaldiçoou em 3 maldições, por 3 vezes. A primeira maldição diz-lhe o quê? Veja só. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás. Deus amaldiçoou com uma maldição. E o que é que isto significa? Vocês sabem. O Jesus veio dizer que quando o espírito sai do homem, quando ele sai do homem, sabe o que é que acontece? O diabo entra num deserto chamado de lugares áridos, sem vida, onde só existe ardor, calor, tempestade, poeira. Então, quando ele diz assim, vejam só, sobre o teu ventre andarás arrastado, é sofrimento, não há que comer, é só pó, comerás o pó, lá está, lugares áridos, sofrimento, ardor, calor, arrastando-se. Então, o diabo no seu mundo, a primeira maldição foi, Deus amaldiçoou o reino das trevas e a vida lá, mesmo para ele, é uma vida de sofrimento. Por que vocês acham que os demónios querem possuir pessoas? Porque quando está dentro de uma pessoa, não sofre. É exatamente igual aos ímpios. Enquanto o homem estiver no corpo, ele não sofre. Mas assim que sai no corpo, o ímpio sabe onde é que ele vai? Onde é que ele abre os olhos? Onde é que ele abre os olhos? No inferno. Ele só tem descanso, é aqui. Mas sai do corpo, vem à luz a sua verdadeira natureza e o seu próprio lugar, que é sofrimento. É por isso que o diabo... Vocês sabem porque é que o diabo prefere... Ele pode entrar em animais. Porque os animais têm espírito e alma como um ser humano, é a mesma coisa. Mas sabe porque é que eles preferem as pessoas? Por que será? É que a porta e o domínio do Satanás chama-se a lei. A lei é a força do pecado. A lei, as doutrinas, o entendimento do bem e do mal, é por aí que ele apanha as pessoas. O animal não tem entendimento do bem e do mal. Quem comeu da fruta foi quem? Foi Adão e Eva. Né? É por Adão e Eva. Por isso, quando ele entrou pelo pecado de Adão neste mundo, Satanás, lá está, a força dele é a transgressão da lei, a força do pecado é a lei. Quando ele entrou, né, ele dominou. Então, hoje é a mesma coisa. Porque é que ele prefere o homem? Ele também pode entrar em animais, mas porque é que ele não tem controle sobre o animal? Ele não tem controle, porque o controle é pelo conhecimento do bem e do mal. A sua força é enganar as pessoas. Ele cega as pessoas e engana as pessoas. A força do Satanás aqui neste mundo são as religiões. Sabiam disso? Os religiosos
é a semente de Satanás. É pela doutrina. Os inimigos de Deus não são as pessoas aí que andam aí normalmente. Os inimigos são aqueles que têm a doutrina, que é a mentira que se levanta contra a verdade com cara de verdade. Deus não condenou nem as autoridades, nem as prostitutas, nem os ladrões. Quem é que ele condenava? Os religiosos. A religião, a mentira é que tem poder para enganar a pessoa. E pela mentira ele consegue controlar a vida da pessoa e dominá-la completamente. Agora, no animal não. Ele não pode convencer o animal porque o animal não tem conhecimento do bem e do mal. Estão a entender, irmãos? Mas a primeira maldição qual foi? Foi para ele. Olha, és mais maldita que todas as feras do campo. Sobre o teu ventre andarás e comerás o pó da terra. É sofrimento. Num deserto, o que é que há para comer? Na garganta seca, fome, aflição, tempestades, ventos, areia por todo lado, calor, sofrimento. A pessoa se arrasta naquele deserto, a morte por todo lado. É por isso que os demónios não querem sair dos homens. Esta foi a primeira maldição. Qual foi a segunda maldição de Satanás? E esta foi em Adão. Começou logo em Adão. Mas há uma segunda que só começou em Jesus Cristo. Qual foi ela? Veja o que é que ele diz. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A segunda maldição é que a semente da mulher ferirá a cabeça de Satanás. Como é que isso aconteceu? Como é que foi? Ferir a cabeça é tirar o controle, é tirar o domínio. Como é que isso aconteceu? Aconteceu em Jesus Cristo. É por isso que agora o maligno não pode tocar na igreja. As portas do inferno perderam acesso. Estão a entender? E isso só foi realizado em Jesus Cristo. Só é realizado na nossa vida quando a gente nasce de novo. Estão a entender? Quando se crê em Jesus Cristo, então ele perdeu o acesso. Estão a entender, irmãos? Vocês sabem, antigamente, ele podia se manifestar no segundo céu, isto é, no seio de Abraão, e aqui na terra. Quando Jesus pagou a dívida, a primeira coisa é ele deixou de ter acesso ao seio de Abraão. Não, é porque ele andava lá no meio dos filhos de Deus. Sabiam disso? Em certo tempo que se fazia lá uma reunião, ele andava lá nos filhos de Deus. Então a primeira coisa que aconteceu foi expulso do seio de Abraão, isto porque o próprio seio de Abraão deixou de ser no reino das trevas e passou para o reino de Deus. Todos os que já morreram estão no reino de Deus agora, onde ele já não tem acesso. Em segundo lugar, ele foi expulso desta terra e foi preso no seu mundo, no reino das trevas, e está lá em sofrimento. Todos os dias da sua vida. Mas porquê? Porque ele foi ferido na cabeça e agora não tem mais acesso ao povo de Deus. Está a entender? Foi a segunda maldição. No entanto, tem acesso àqueles que estão nas mãos dele. Mesma coisa. Porque quem não está no reino de Deus, ainda está no reino dele, no reino das trevas. Está a entender? Essa é a segunda maldição. E qual é a terceira maldição? Quando Jesus vier, ele primeiramente vai ser levantado como uma besta, vai fazer o que tem que fazer, mas quando Jesus vier, acaba com ele, como a gente vê isso lá no exemplo de Golias e Davi. Né? Primeiramente, feriu-lhe a cabeça, e segundo, pega na espada e corta-lhe a cabeça. É o fim dele. Estão a entender, irmãos? Então, estamos a ver aqui o quê? Logo deste princípio. A história toda do Satanás. E vemos o quê? Que a descendência dele é inimiga da descendência da mulher. Quem é a mulher? É a igreja. Há uma inimizade entre o que crê e entre o que não crê. Então estamos a ver aqui já o quê? Estamos a falar de um livro que foi escrito, não é? Há 4.000 anos atrás, por Moisés.
E Moisés vem revelar como é que seria toda a história do Satanás. Não é? Mas é só do Satanás. O que é que Deus continua a dizer? Veja. A seguir falou com quem? Falou com a mulher. O que é que a mulher tinha dito, irmão? Quando Deus lhe perguntou, então, o que é que comeste? O que é que a mulher disse? A serpente a enganou. É? Por causa disso, ela foi amaldiçoada. E o que é que diz ali? E disse à mulher: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor darás à luz, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Então o que é que aconteceu a Eva? A todas as mulheres, resultado da desobediência, quando gera um filho, dores. Ora, claro está, vocês sabem que isto é como Satanás, todo o sentido e toda a mensagem é espiritual e não carnal. Carnal é apenas um testemunho físico e público, mais nada. Então, quem é que Deus está a referir? Está-se a referir a Eva ou está-se a referir à igreja? À igreja. A igreja é que gera filhos, não de homem, mas filhos de Deus. Mas gera como? Com dor. Porque neste mundo teremos aflições por causa do Evangelho. Não é? E assim como Deus colocou o desejo na Eva para o seu marido, assim a igreja, o nosso desejo é agradar a Cristo, amar Cristo, fazer a vontade de Cristo, confiar em Cristo. Não é? E Ele te dominará. Assim como quem é que reina? É a igreja ou é o marido? Não é Jesus Cristo? Ele é que é o nosso cabeça. A gente segue a vontade de Jesus. É Ele que guia. Não é? O reino de Deus é como um corpo. Nós somos o corpo. O cabeça é Jesus Cristo. O corpo é dominado e guiado pela cabeça. Assim como a igreja está sujeita a Jesus Cristo, é guiada e dominada por Jesus Cristo. Mas é com dor. É com dor os profetas, é com dor que os apóstolos, é com dor que os pastores, ao longo destes séculos, geraram filhos de Deus. Porque no mundo teremos aflições. Estão a entender? Não é isto que tem acontecido ao longo dos séculos? Em terceiro lugar, o que é que Deus fala? Fala para o homem. O que é que diz? E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, veja só o que é que está escrito: comeste da árvore que te ordenei dizer, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. A gente sabe, fisicamente, as coisas também são assim, como foi com Eva. Quando uma mulher tem um filho, é com dores, é com aperto, é com lágrimas, com sangue, é com dor. Também o homem, pelo menos o Filho de Deus, não é? É com dificuldades que sobrevive aqui na Terra. Os eleitos passam sempre montes de dificuldades. Olha o caso do Lázaro. Já viu? Teve uma vida doente e era filho de Deus. Não é? Mas está-se a referir ao homem. O que é que representa este homem? Representa Jesus. É Jesus. Ele veio ao mundo, fez homem, igual a nós, experimentou todo o sofrimento, foi com dores que viveu nesta terra, né? A vida para eles foi espinhos e cardos, foi rejeitado, foi humilhado, foi cuspido, foi torturado e por fim voltou ao pó. O seu corpo voltou ao pó, mais que ao pó, ele foi lá embaixo e sofreu, foi destruído, como o corpo é destruído aqui na terra. Não é? Esta foi a maldição para o homem. Primeiro para a igreja
depois para o homem, primeiro para Satanás, não é? Vemos Satanás, vemos a Igreja, vemos Jesus Cristo, não é? Isto é o projeto de Deus. Primeiramente aconteceu connosco, como pessoas, também temos sofrimentos, vivendo nesta terra, e depois concretizou-se em Cristo Jesus, não é? A gente sabe o que é que lhe aconteceu. Então, estas são as maldições, mas acaba-se por aqui a parábola? O que é que diz a seguir? Chamou Adão o nome da sua mulher Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. A Igreja é a mãe de todos os eleitos. Adão é o pai de toda a humanidade, de todos os homens. Né? Como Cristo é aquele que gerou, é o pai da Igreja, porque tudo foi gerado por Ele. Ele é o pai da fé, o verdadeiro pai da fé. E fez o Senhor a Adão e à sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Então o que é que nós vemos aqui? A maldição, mas também vemos a promessa de redenção. Então está aqui o plano todo. Não é? Redenção? Sim. O que é que representa as peles, Cordeiro? A justiça de Deus. A justiça de Cristo. O próprio Jesus Cristo foi revestido da justiça de Deus, dando-se a si mesmo, pelo seu próprio sangue. Já viu? Então estamos a ver aqui todo o projeto de Deus, para Satanás, para Jesus Cristo, para a Igreja. Estamos a ver a redenção, mas para que a redenção? É para Satanás? Ele vestiu Satanás? É para a descendência de Satanás? Então para quem foi? Para Adão, que é Cristo, e para Eva, que é a Igreja. Estão a entender? E não só. Vocês sabem o que é que faziam na lei sempre, todos os dias, quando se matava um cordeiro? Diz que o resto do sangue que sobrava, depois de abençoar as pessoas, sabe o que é que eles faziam o sangue? Derramavam sobre a terra. Para quê? Olha como é que começa. Olha o que ele diz ao homem. Diz assim: Adão disse, porque deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra. Então a terra também foi amaldiçoada. A terra está cheia de corrupção, de ferrugem, de doenças, desgraças, né? De calamidades. Não é verdade? Mas porquê é que eles derramavam sangue na terra? Para purificar a terra, que um dia faria parte da ressurreição. Então o sangue dos animais purificavam a terra e purificavam o povo de Deus, mostrando que um dia iríamos ser resgatados pelo sangue do Cordeiro. Estão a ver a história toda? Então temos aqui a história toda, desde o princípio, como nós lemos há pouco, que eu anuncio o fim de todas as coisas desde o princípio. É por isso que a gente sabe que a Bíblia é verdadeira. É por isso que eu falo estas coisas, não é coisas que vocês não saibam, mas para que vocês estejam bem firmes na fé, neste conhecimento de Deus que é o Evangelho da graça de Cristo. Estão a entender, irmãos? Sempre vocês já viram quantas parábolas é que a gente já falou aqui? Quantas? Não tem fim. E falamos já alguma coisa diferente do Evangelho da graça de Cristo? Tudo, até as coisinhas mais, até nas curas. Jesus uma vez impôs as mãos sobre um cego. Ele diz que, perguntou-lhe, o que é que vês? Eu vejo os homens como árvores, sombras, não conseguia ver bem. Então diz que Jesus impôs as mãos segunda vez. E agora? Vês tudo, vê tudo perfeitamente. Parece um milagre de cura, é uma coisa tão bonita e pronto, mas não é nada disso. Toda a Escritura, irmãos, lembrem-se, toda a Escritura é para ser discernida de forma espiritual, nunca física. O reino de Deus não é coisas físicas. O reino de Deus são coisas lá de cima, são celestiais. Até o que é que isto representa? A primeira vez que impõe as mãos representa o tempo da lei. Sabe o que era o tempo da lei? É o tempo das figuras,
Tudo é apresentado por figuras. É por isso que o homem só via figuras, só via sombras. Mas Jesus impôs de segunda vez as mãos, representa a segunda aliança. Quando vem a segunda aliança, o que é que acontece? Diz que ele via tudo nitidamente. Isto representa o quê? É o pacto da graça. O pacto da graça vem nos dar olhos para ver, né? Para que todos o conheçam, do maior ao menor. É isso que aconteceu connosco, irmãos. Isto que nós estamos a falar aqui do Jardim Éden, aconteceu na nossa vida, não foi no estranho, não foi no vizinho, foi connosco. É connosco. É por isso que a gente tem que dar valor a estas coisas, não é? E vemos à nossa volta o quê? Tudo o contrário. Tudo o contrário. Não é? Já havia religiões que há aí? Em nome de Jesus. Você já viu? Não precisa ir muito longe. Olha, tem uma aqui ao lado, tem outra aqui à frente, tem outra lá ao pé da rotunda do hospital, tem outra lá ao pé do campo de futebol. Todos são de Jesus. Os católicos são todos de Jesus. Os protestantes são todos de Jesus. As testemunhas de Jeová também são de Jesus. Os adventistas são de Jesus. E agora, o que é que a gente faz? Olha, vamos pô-los em fila, vamos lá ver qual é que escolhe. Pim, pam, pum, é assim? Como é que eu vou descobrir qual é a igreja certa? Qual é o pastor verdadeiro? Como? Como é que isso acontece? Olha o que está escrito em 1 de João, capítulo 2, verso 18. Vamos ler. Este verso parece algo insignificante, mas diz tudo. Veja bem o que é que está escrito. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, porque a sabeis. Eles já sabiam da verdade. E porque quantas? Nenhuma mentira vem da verdade. E quem é um mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Irmãos, a Igreja de Deus, os enviados de Deus, são mensageiros da verdade, filhos da verdade. Como é que a gente descobre que um homem é de Deus, ou como é que a gente descobre que não é? É que nenhuma mentira vem da verdade. Nenhuma. Uma pessoa que diz que conhece a Deus e anda mentindo, não está de acordo com a palavra de Deus, esse não é de Deus. Agora, ele põe um sinal que é básico, que é a pedra basilar da doutrina. Sabe o que é que ele diz? Ele diz assim: quem é um mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Vocês sabem o que é que significa isto? O que é que quer dizer Jesus é o Cristo? O Cristo quer dizer o Messias, o Salvador, o Senhor. É por aqui, não precisa ir mais longe, basta isto. Toda a gente anda aí dizendo que Jesus é o Senhor, mas ninguém sabe o que é que isso significa, porque não o trata como tal. O Senhor é aquele que eu vos apresentei, que criou os céus, que criou a terra, que criou o diabo, que disse logo o que é que vai acontecer no fim, logo desde o princípio. Ele é que chama, Ele é que salva, Ele é que convence, Ele é que faz tudo. Ele é que decretou como é que vai acontecer com o Satanás. Vais sofrer aí. Vai haver um dia, vou pisar a tua cabeça, vou tirar o controle do meu povo, o domínio sobre o meu povo, e um dia vou-te destruir quando enviar o meu filho pela segunda vez. Isto é que é um Deus, que é o Senhor, Ele é que faz, que não depende de mim. Não é está à minha espera que eu escolha, está à espera que me porte bem para me abençoar. Não, Ele é que é o autor de tudo. Isto é que é por aqui que eu vejo que se a pessoa é mentirosa ou se é verdadeira.
Uma pessoa que é verdadeira não pode dizer, eu tenho que guardar o sábado. Isso é mentira. Essa pessoa é mentirosa. Porque tudo foi profetizado desde o princípio que a obra é de Deus e não do homem. A lei foi só dada ao homem para ele ver que não conseguia salvar-se. A lei foi dada ao homem para mostrar que ele está perdido sem Deus. A lei foi para mostrar que todo homem é pecador, está separado de Deus, está longe de Deus, está condenado. E por isso a graça foi profetizada desde o início. A gente tivemos a ver ali em Gênesis a maldição, mas tivemos a ver também o quê? A promessa de resgate. E naquela promessa de resgate você vê ali a obra do homem. Vê? O que é que você vê? A obra de Deus, que é que a Bíblia diz? Oh, irmãos, vale a pena voltar atrás. Olha só. E fez o Senhor a Adão e a sua mulher túnicas de pele, e o que é que fez a seguir? Quem é que vestiu? Foram eles que vestiram? Deus é que os vestiu. Isto é que é o Evangelho puro de Deus. Deus é que nos vestiu. A justiça é dele. A salvação é ele que faz. Eles realmente também fizeram peles, não é? Mas Deus aceitou aquilo? Deus não aceita a justiça do homem. Então, o que é que significa que Jesus é o Cristo? Jesus é o Messias. Ele é o Salvador. É Ele que salva. Se a gente pudesse, de alguma maneira, contribuir para a salvação, Ele não vinha cá. O incrédulo é que acha que pode ajudar Deus. Aquele que é de Jesus sabe que está perdido. Sem Cristo está perdido. Enquanto as pessoas não se considerarem perdidas segundo as obras, nunca serão salvas. Nunca, nunca, nunca. Estão a entender, irmãos? Quem é que os vestiu, irmãos? Foi Deus. Então vejam. O que é que diz aqui? Quem é o mentiroso senão aquele que Jesus é o Cristo, é o Salvador? Os testemunhas de Jeová não aceitam que o nome de Deus seja Jesus. O nome de Deus para a salvação de todo aquele que crê é Jesus. Aquele nome que salva é Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o nome sobre todo o nome. Então, se é sobre todo o nome, é maior que o nome de Jeová. Jeová não salvou ninguém. Percebem, irmãos? Até eles o que é que estão fazendo? Estão negando Jesus. Porque não o consideram o Messias. Não o consideram o Cristo. Esse é mentiroso. Só que a mentira vem com cara de santidade. Por isso toda a gente diz que é Jesus, o Senhor Jesus, o Senhor Jesus. Eles dizem que é o Senhor Jesus. Mas depois, na sua doutrina, rebaixam-no. Olha a Igreja Católica. Eles também falam em Jesus. Mas o que é que eles exaltam acima do próprio Jesus? A Maria. Põem um Jesus deste tamanho e uma Maria deste tamanho. O que é que vocês veem nas procissões? É andarem com Jesus? Lá em Fátima, andam com quem? Com a Maria. E onde é que está a mentira? É que Deus diz, não existe mais mediador nenhum entre os homens e Deus, só Cristo. Eles arranjam outro mediador. Não, entre os homens e Jesus Cristo está aqui a mediadora. Então vamos pedir a Maria. Então, existe um ou não existe um? Entre Deus e os homens só existe um mediador, Jesus Cristo. O que é que eles fazem? Arranjam Jesus Cristo, arranjam a Maria, arranjam o Pedro, arranjam o Manel. Não, só Jesus. É o único mediador. Está a entender? Então, eles mentem. Não, para eles, Jesus não é o Cristo. Quem guarda a lei, quem guarda as obras da lei, quem guarda os dízimos, seja aquilo que for, não trata Jesus como o Senhor, como o Messias. Percebem? Quem guarda
seja aquilo que for que vocês possam imaginar nas religiões todas, não o trata como o Senhor. Não o trata. Então são mentirosos. Estão a entender, irmãos? Como é que a gente sabe que a Bíblia é verdadeira? Por causa disto. Por causa desta realidade, que é sempre a mesma, do princípio até o fim. Quem diz que as obras, a fé em Jesus sem as obras é morta, é mentiroso. Porque está dizendo que a minha fé naquilo que Jesus fez está morto sem as minhas obras. Oh irmãos, o que é que Deus fez com Adão e Eva? Deu algum mandamento para os resgatar? Não. Arranjou peles e vestiu-os. A obra é dele, não é do homem. A obra é dele. Quem salva é Deus. Quem perdoa é Deus. Quem chama é Deus. Quem dá entendimento é Deus. Quem faz nascer de novo é Deus. Ele. Agora, qual foi o fim de Adão? Voltas ao pó porque és pó. Se a gente não morrer para nós mesmos, se a gente não se lançar no pó e dizer, eu não posso, eu não consigo, eu não posso fazer nada. Enquanto a gente não se considerar morto, a gente não tem a vida eterna. Como Paulo dizia, eu já não vivo mais eu. Quem vive agora em mim é Cristo Jesus. É Ele que tem o comando da minha vida. Mas ninguém trata Jesus como tal. No entanto, vocês já viram? Vocês já viram que há aí de religiões em nome de Jesus? E toda a gente dizer, Senhor, 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 Senhor. É para não fazer o que Deus diz. É? Já no tempo de Paulo é a mesma coisa. Vejam o que é que diz aqui. Em Tito, capítulo 1, verso 14. Ele dá uma advertência à igreja. Veja lá o que é que está escrito. Não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem a mandamentos dos homens que se desviam da verdade. Qual é o aviso? Cuidado com as fábulas judaicas. O que é as fábulas judaicas, irmãos? São as histórias do Velho Testamento. Porquê é que Paulo chama de fábulas? Porque aquilo não tem valor nenhum espiritual. Aquilo era apenas figuras do que havia de vir. A gente agora não está mais nas fábulas. A gente agora estamos na realidade. Estão a entender? Hoje, para nós, fazer sacrifício com cordeiros é uma fábula judaica. Os dízimos é uma fábula judaica. A lei é uma fábula judaica. Fábula porquê? Porque não adiantou nada. Não foi bom para ninguém. Porque, de facto, a morte dos animais nunca perdoou pecados. Nunca perdoou. Eram figuras. Só teve valor enquanto não veio o reformador. Percebem? Toda a lei. Toda a lei. E o Paulo diz, são fábulas judaicas. E diz mais, mandamentos de homens. A lei são mandamentos de homens. Porquê? Porque é os homens que fazem. A lei foi dada para os pecadores. A lei não foi dada para os justos. Para os justos foi dada outra lei. Qual é a lei do justo? Fé. Esta é que é a lei do justo. Não mandamentos que só tiveram valor para anunciar uma coisa que havia de vir. Estão a entender, irmãos? Então são fábulas. O Velho Testamento são fábulas que não têm valor espiritual para nós, não nos acrescenta nada, a não ser para mostrar o quê? Que eram figuras daquilo que havia de acontecer. Nada mais do que isso. Quem volta para as fábulas não tem Jesus. Quem guarda o sábado nega Jesus. Quem guarda a lei rejeita Deus. Deus disse, farei uma nova aliança. Eles não aceitam. Quem anda dando dízimos está dizendo que Jesus morreu, afinal, continua a ter que pagar uma dívida eterna. São fábulas, são mandamentos de homens que só teve importância até à manifestação da vinda de Jesus.
Além disso, são coisas judaicas, não são coisas dos gentios. Foi uma lei só para os judeus. Irmãos, não é o nosso caso, a gente não somos judeus de carne e sangue. A gente somos gentios. A gente nunca teve nada a ver com isto. Nada. Como diz lá em Efésios 2, verso 11, que nós éramos gentios, incircuncisos na carne, separados da comunidade de Israel. A gente não éramos judeus, não é? Estranhos às alianças, às promessas, sem Deus no mundo. Sem Deus. Os gentios nunca tiveram Deus. Nunca. E inimigos de Deus por causa de uma parede, que é a parede da lei e dos mandamentos. E Cristo derrubou essa lei, nós que éramos inimigos de Deus, e diz que dos dois povos fez só um. É isso. A gente não tem nada a ver com o passado dos judeus, não tem nada a ver com isso. Isto só é importante saber. O Velho Testamento, esta história, só é importante saber. Para quê? Para confirmar que Deus é fiel do princípio até o fim. Mas o dia da salvação é agora. É hoje. É o tempo da graça. E a salvação não está nem na lei, nem nos mandamentos, nem nos dízimos. Está em Jesus Cristo, que foi anunciado por figura desde o Jardim Éden. Desde o Jardim Éden. Estava lá a história toda. E aconteceu na minha vida. Aconteceu na sua vida. Você está vivendo a realidade, irmãos. Esta é a realidade de Deus. Deus está cumprindo tudo aquilo que falou pelos profetas. Estão a entender? E qualquer dia vem buscar aqueles que acreditaram nele. Porque se cumpriu tudo o que foi anunciado desde o Jardim Éden. Satanás já foi-lhe pisado a cabeça. Ele não tem mais poder sobre a igreja de Deus. Tem sobre os que estão lá na mão dele. E quando o último eleito foi tirado das mãos dele, Deus vai voltar. E aí, a terceira maldição para ele, para a semente dele, para os exércitos dele, vai acontecer. Eles agora estão presos. Mas vai haver o dia que vão ser soltos para fazer aquilo que têm a fazer. E no fim, quando acabarem a sua obra, Cristo vai voltar. Amém, irmãos? Então vejam. Não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam, a lei desvia-nos da verdade. A lei nega Jesus Cristo. A lei é a força do pecado, a arma de Satanás. Sabiam disso? E o diabo, como já tinha dito, ele evoluiu. Na lei, ele fazia tudo para que nós, isto é, os judeus, transgredissem a lei para que eles tivessem poder para matar as pessoas, para destruí-las. Na graça, não. Empurra toda a gente para a lei, para desviar de Cristo. Porque ele sabe o quê? O que é que ele aprendeu? Que ninguém obedece à lei. E é pelo pecado da lei que ele se alimenta, ele se fortalece. Por isso é que diz que a força do pecado é a lei, que pelo mandamento mata, sendo o ministério da morte. Porquê? Porque o homem não se sujeita à lei, nem pode. Então Cristo, o que é que ele quer fazer? Libertou-nos da lei. E agora vivemos debaixo de outra lei. É da lei da fé em Jesus Cristo, da sua misericórdia. Estão a entender, irmãos? É por isso que ele não tem acesso. Mas se a gente deixar a graça e querer agarrar-se à lei, ele tem acesso à nossa vida. Uau! Ele tem acesso à nossa vida. Estão a entender? Então, veja o que diz. Homens que se diziam, na verdade, confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras. O que é que eles dizem? Não, precisamos das obras. As obras que eles fazem, negam-no. Sem as obras é que eles não largam. Como é que eles o negam? É com as obras. Não é com a fé, é com as obras. Eles dizem com a boca, eu conheço Deus. Mas depois acrescentam aqui as obras. Temos que guardar o sábado, temos que guardar o dízimo, temos que guardar isto, temos que guardar aquilo. As obras negam Jesus Cristo, irmãos. A pessoa que usa as obras para juntar à fé, negou a Cristo. Negam-no. Isso ele diz.
Confessam que conhecem Deus, mas negam-no com suas obras, sendo o quê? Abomináveis, desobedientes e reprovados por toda a boa obra. Sabe quando é que o homem é mau aos olhos de Deus? É pela lei. Porquê? Porque os pecados são levados em conta. Este é que é o problema. Percebem? Como diz lá 3 verso 9, os da lei, o que é que diz lá? Não há um que faça o bem, nem sequer. Todos se vigiaram, todos são inúteis, todos são abomináveis, todos são como o sepulcro. Diz que o cheiro de uma sepultura. Deus olha para o homem, até quando ele está obedecendo à lei, é imundícia, é podridão. Porque o homem está morto. O homem está morto. Mas há uma coisa que agrada a Deus, que o homem pode ter falhado em todos os lados, mas quando ele tem aquela coisinha com 2 letras, uau! Deus se agrada. O quê? É fé. O fariseu cumpria ali todas as regras da lei, e ali todo inchado. Eu pratico todas as obras da lei, não sou adúltero, dou todos os meus dízimos, dou as minhas molas, faço jejuns, oro todos os dias. Como deve de ser. Deus nem olhou para ele. Deus não olha para o que você faz, Deus olha para aqui. O que é que você tem aqui dentro? Eu vi que havia outro que pela lei diz que parecia um moço pequeno, só berrava, batia no peito e pedia: Deus, tem misericórdia de mim, eu sou um ganda bandido. É exatamente isso. Ele foi ouvido pela qual justiça? Pela justiça da lei ou pela justiça da fé? É da fé. Pela justiça da lei ele estava mal. Ele só tinha transgredido a lei. Irmãos, a igreja dos eleitos, qual é a glória dela? Qual é a justiça que a gente anuncia? A justiça da fé em Jesus, que se baseia na misericórdia que existia naquela pessoa. Gente, todos nós merecíamos o inferno, Ele nos perdoou. Quem crê em mim tem vida eterna e os pecados são perdoados. Mas ninguém quer saber disto. Ninguém. Mas mascaram-se por trás do nome de Jesus, por trás do Evangelho, pois acrescentam as obras. O que é que as obras fazem? Negam-no com as obras. E por causa disso, todos os seus pecados são levados em conta. Eles são abomináveis. São desobedientes em toda a boa obra. E até quando fazem o bem é pecado. Porque eles querem juntar as obrinhas. Não pode juntar as obrinhas. Isso não tem nada a ver com a lei dos judeus, irmãos. Absolutamente nada, nada. A gente vive pela fé e pelo amor, mas nada. Amém? Então, mas eu estou a dizer isto para quê? Porque estou a falar da fidelidade de Deus. Deus não muda. Você crê, Deus não muda. Se você crê, Ele diz, quem crê tem vida eterna. Deus não muda. Ai, pastor, me portei mal. Deus não muda. A salvação está na fé. Se você crê. Ah, pastor, eu fiz assim, fiz assim. Deus não muda. Se Deus mudasse cada vez que você faz asneira, olha, então... Deus não muda a respeito dos eleitos. Como é que se conhece os eleitos? Como? A quem é que pertence a fé? Aos eleitos. Como é que se conheceu lá no passado a geração de Deus? O que é que diz lá em Hebreus 11? Pela fé, este fez assim, pela fé fez assado, pela fé. Conheceram-se por aquilo, por causa da sua fé. Estão a entender? É por causa da fé. Agora, segundo a lei, todos aqueles que ele menciona lá, estavam todos condenados. Né? O segredo da eleição que escandaliza mesmo o mundo. Você já viu o que é que Saúl fez? O Saúl era rei de Israel e Deus mandou-lhe uma ordem. Vai, mata aquela nação, mata toda a gente. Rei, mulheres, crianças, tudo. Até o gado. Ele foi, Deus foi com ele, matou aquela gente toda, matou as mulheres e as crianças.
Mas o gado não matou. E o rei também não matou. Parece que não é assim tão grave. Olha, afinal, Deus teve misericórdia. Sabe o que é que Deus lhe disse? Eu mandei-te para fazer isto e tu não fizeste. Foste infiel à minha palavra. E agora andas a fazer sacrifícios. Eu quero mais obediência que sacrifícios. E diz que Deus o rejeitou. E diz que ele pediu perdão. Ele ajoelhou-se, ele arrastou-se aos pés de Samuel e Deus, não. Ele arrependeu-se e Deus não lhe perdoou. E o pecado era assim tão grave? Foi porque não matou. O problema aqui é outro. Vamos ver o Davi. Davi adulterou, Davi matou, Davi fez um pecado mortal da lei, que era comer os pães dos sacerdotes, que ninguém lhe podia tocar quanto mais comer. E fez montes de coisas, outras coisas. O que é que Deus diz acerca dele? Este Davi é segundo o meu coração, ele fará toda a minha vontade. Mas porquê? Era segundo o meu coração. Fé é da minha descendência. Isto é que é o problema. Então, dê graças a Deus. Se você crê, dê graças a Deus. E vá lá que Deus não muda. Deus não muda, porque eu na carne não sou melhor que os outros. E porquê é que Deus faz assim? É para ver, para a gente ver e dar valor é à graça de Deus, não é a nós. Dá valor é à graça de Deus. Estão a entender, irmãos? E aquele que é filho de Deus, pergunte-se, irmão, você é filho de Deus? O que é que um filho faz? Você sabe qual é a natureza de um filho? A Bíblia diz que Jesus conta uma parábola que é o seguinte. O homem tinha 2 filhos. E disse o primeiro filho assim, olha, vai trabalhar lá para a vinha. Ele disse, ok pai, eu vou. Mas não foi. Ele disse ao segundo filho, olha, filho, vai lá trabalhar para a vinha. Não vou, aborrece-me, chateio-me. Não vou. Mas diz que depois pensou bem e foi. Esta é a diferença entre o filho de Deus e o filho de Satanás. O filho do diabo diz amém a tudo. Amém a tudo. Mas é só hipocrisia. Ele diz que acredita em Deus. Ele diz que acredita em Jesus Cristo. Também diz Jesus é o Senhor. Mas depois, na sua hipocrisia, não o trata como Senhor. Nem acredita nele sequer. Agora o Filho de Deus, segundo a lei, só continua a fazer cada uma. Mas depois o que é que acontece? Porque a sua natureza é a natureza de Cristo. Ele vai, Deus, perdoa lá outra vez a mesma história. Então, um filho de Deus nunca mais peca de coração. Quando eles dizem assim da Igreja dos Eleitos, a Igreja dos Eleitos ensina as pessoas a fazer o mal. O que a gente ensina é que o nosso mal não pode prejudicar a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Mas quem é filho de Deus, quem nasceu de Deus, quem tem Jesus Cristo no coração, tem a mesma mentalidade que Jesus Cristo. Está inclinado na mesma inclinação que Jesus Cristo, que é agradar o seu Deus, o seu Pai. Pode fazer as neiras todos os dias, mas a natureza dele é, outra vez, Deus perdoa-me, tem compaixão de mim, ajuda, eu não quero fazer. E a seguir, faz outra vez. Fica mal e pede e não aceita o pecado. Ele nunca vai pecar por coração, por escolha. Ele peca por causa da sua fraqueza carnal. Como Paulo diz, aquilo que eu quero fazer, não faço. Mas aquilo que eu não quero, isso já faço. Logo, se eu faço uma coisa que eu não quero fazer, já não sou eu não quero. Mas é o pecado que está na minha natureza humana que, inevitavelmente, me faz tropeçar. Estão a entender? Até nem existe essa coisa do Filho de Deus pode pecar à vontade. Não. Para já quem diz essas coisas já mostra que não é Filho de Deus. A pessoa dizer, estou da graça, posso pecar à vontade. Isso já está a mostrar que não é Filho de Deus. Agora, as minhas obras não são levadas em conta para a fé.
São apenas um testemunho físico que tem montes de falhas, mas que pode ser imitado pelos ímpios. Os ímpios às vezes portam-se melhor que a gente. Se a gente julgar segundo as obras, às vezes são os que ajudam mais, têm mais pena destes, são os que fazem melhor, têm uma vida mais controlada. Mas a gente não vê essas coisas assim. A gente vê o coração como Deus vê o coração. Amém? Então, Deus é fiel. Se Deus mudasse, Deus promete vida eterna àquele que nele crê. Você crê? Amém. Deus não vai mudar. Ah, pastor, e se eu beber uns copos valentes? Deus não muda. Você não pode corromper a palavra de Deus. Não pode. Aquilo que Deus disse que faria, fará. Amém? Deus foi buscar todos os que deram testemunho de fé no passado. Todos. Salvou todos. Nenhum que se perdeu. E agora? Se todos ficaram debaixo de pecado até Cristo, Deus os salvou a todos? E agora? E nós? Vai fazer diferente? Não. Deus não muda. Deus é fiel, mas nem a mim. É fiel à sua palavra. Muita gente diz que Deus é fiel, mas é lá como Ele quer. Deus é fiel, tem que me dar isto, tem que me dar aquilo. Está danado de ser. Vai nessa que vais a ver. Está bem? Mas vejam. Não dando ouvidos aqui às fábulas judaicas. As coisas dos judeus eram lá para os judeus. Mas não tem nada a ver com sangue, não tem nada a ver. Ah, pastor, disseram-me que eu não posso comer carne de porco, não posso comer camarão, não posso comer sei lá, aqueles polvo, não posso comer marisco, não posso... Oh, irmãos, a gente não somos judeus. Diga aí para o seu irmão, eu não sou judeu, são fábulas judaicas, são fábulas. Os mandamentos de homens, a gente não pode fazer assim. E a mulher tem que usar um véu, que é vergonhoso, né? Isso a gente não tem nada a ver com os judeus. Absolutamente nada. Para entender, a gente não tem a ver com regras. A nossa lei é a fé. E quem crê em Jesus, vive para Jesus. Já não vive para si mais. É? Aí, pastor, quando eu errar... Quando você errar, todos nós aqui erramos, todos. A vergonha nossa, erramos sempre. Qual é a boa nova? É que apesar de eu errar, o meu coração está ligado a Jesus Cristo. Confia nele. Eu não confio mais em mim, eu confio nele. E é isto que vocês têm que estar firmes, irmãos. É isto que nos faz diferente de todas as outras igrejas. Eles não tratam Jesus como o Cristo. A pessoa que defende o livre-arbítrio não trata Jesus como o Cristo. Para ele, Cristo é o... Ele é que manda. Cristo não. Jesus é o Senhor, mas eu é que decido. Eu é que profetizo, eu é que escolho. Eu é que termino. Bom, Jesus, olha, tens aqui a semana. Eu fiz aqui, como é que vais fazer durante a semana? À segunda faz aquilo, à terça faz aquilo. Não. Isso é que era bom. Mas ele é meio empregado. No emprego é que faz isto. Olha, tu vais para ali, tu vais correr para lá e tu teu trabalho é este. Não, olha. Tratam Jesus não é como o Cristo. Tratam Jesus como um servo, como um empregado deles. Mas são todos católicos, protestantes, adventistas, testemunhas de Jeová, calvinistas que defendem a soberania, fazem a mesma coisa. O calvinista defende a eleição, mas depois sabe o que é que ele diz? Que a eleição vê-se é pelas obras. Então sou eu que me faço eleito. E depois não aceitam que Deus criou o mal, nem criou o diabo. Então como é que ele se criou? Escapou-se das mãos de Deus, do domínio de Deus. Ninguém entende. Portanto, vocês, eu acho, na minha ótica, na minha opinião, acho que vocês têm os vossos problemas aqui na Terra, que são muitos. Todos nós, cada um à sua maneira, no trabalho, temos problemas de saúde,
temos problemas com a família, e isso deve ser tudo entregue nas mãos de Deus diariamente, pedindo Deus, Senhor, ajuda-me. Mas a boa nova, acho que, como eu disse, na minha opinião, vocês devem estar felizes, Deus vos mostrou o caminho da verdade. Deus nos mostrou que isto é realmente verdade, não é um conto para crianças, não é apenas uma miragem, não é uma história engraçada, não, é algo que é constituído com uma sabedoria que excede todo o entendimento humano, que ninguém consegue entender o que está aqui escrito. Quando a gente vê diariamente o mistério da eleição, um ouve o mesmo que eu ouço e nem não aceita nada. Como Deus diz, um está morto, está cego, nem entende, o outro tem vida. Deus abriu os olhos e entende tudo. A gente vê isso na frente dos nossos olhos e fica triste. Muitas vezes é a nossa casa, é a nossa família, são os nossos amigos que de repente se tornaram nossos inimigos, falam mal de nós só por causa da fé. Mas isso é para quê? Para mostrar que a veracidade e a fidelidade da palavra de Deus. As coisas são assim. Ou preferia que nessa parte Deus fosse mentiroso? Não é? É assim. Mas nada está perdido. Pastor, a minha família não me quer ver nem ouvir. E então, isso significa o quê? Que estão perdidos? Não, a gente não sabe. A gente não sabe. O apóstolo Paulo, durante 7 anos, andou ali atrás da igreja. Sabe o que é que ele fazia? Arrastava as mulheres pelos cabelos, prendia, torturava os homens, matava. E não foi o maior de todos os apóstolos. Então, ninguém julga as coisas segundo as obras. Sinal de perdição é aquele que ouviu, rejeitou e agora se levantou de coração contra a verdade. Esse eu não acredito no lugar dele. Agora os outros falarem mal de nós, que a gente somos doidos, que somos loucos, que são isto, são aquilo, isso não se preocupe com isso. Isso não quer dizer nada. Amém? Estão a entender? Então diga ao seu irmão, Deus é fiel. Porque Ele é fiel, posso estar descansado. Salvos pela graça de Deus, não das obras. É tão fácil, não é? Salvos pela graça de Deus, pela fé, sem as obras. Afastou as obras. E eles vão buscá-las. Não, mas as obras é que provam a fé. Sem as obras. A fé prova-se é sem as obras. A prova que eu tenho fé é que eu tiro as obras. Se eu vou juntar as obras, a fé é falsa. Porquê? Porque a fé baseia-se no que Jesus fez, nas obras de Jesus. Então, as obras que acompanham a fé são as obras de Jesus. É quando eu falo, onde a minha fé está, as obras de Jesus. Eles não, são as minhas obras. E isso Deus vos deu. Vocês não veem que é Deus que vos deu? Ou vocês acham que vocês são mais perto que os outros? O pastor Carlos disse, né? E eu percebi logo. Será que foi? Irmão, a gente tem comprovado que tudo o que Deus diz é a realidade. E quando chega a nós já não é? Somos mais interessantes e mais que os outros? Não, irmãos, é Deus. Foi Deus que vos escolheu a vocês. Foi Deus que vos chamou no momento certo, vocês nem estavam à espera. Vocês nem percebiam nada ainda da verdade, foram chamados, simplesmente vieram. Foi Deus que vos ensinou, que vos convenceu. Foi Deus que abriu os vossos olhos. É Deus que vos tem acompanhado todos os dias da vossa vida, para vocês não irem para o outro lado. É Deus que vos guarda. Não são a vossa esperteza. Você já viu outra senhora que esteve aqui? Que anda falando mal da gente? Ela não ouve a mesma coisa que a gente ouve. Para que esse ódio? Para quê? A gente fez lá algo mal?
Nós estivemos aqui de braços abertos, não ficámos contentes. Porquê? Então, vocês devem dizer, obrigado, Jesus. Ai, meu Deus, olha só. Se ele não me tivesse mostrado essas coisas, onde é que eu estaria a esta hora? Onde é que nós andaríamos? Todos nós, onde é que nós estávamos? Só Deus é que sabe, não é? Uma coisa era certa, estávamos caminhando para a cova todos os dias, cada vez mais perto, e de repente caíamos na cova. Então o que é que eu estou aqui fazendo? Mas eu acreditei em Jesus. Eu falei de Jesus. Eu até vi milagres, e até orei por pessoas e foram curadas. O que é que eu estou aqui fazendo? Por isso eu digo, alegrem-se, irmãos, que aquilo que vocês têm, houve muitos homens do passado de Deus que quiseram ter e não tiveram. E Deus vos deu a vocês. Ai, pastor, mas somos tão poucos. Ainda mais uma razão. Olha só este privilégio. Se vocês não derem valor a isso, então também a nossa estadia aqui também é inútil. Não é? Agora, eu sei, Deus é que vos tem guardado, não estamos a falar de 1 ano, 2 anos. Vocês já viram há quanto tempo nós estamos aqui firmes numa palavra? Numa palavra? Há quantos anos há? Desde 97, já há uns danitos, não é? E não temos nenhum motivos visíveis para estar muito animados. É pá, a nossa igreja é melhor que as outras. Nossa igreja é a igreja de Jesus, em que a gente viaja no tempo e vai ter com os apóstolos, e os apóstolos dão-nos a mão. É isto mesmo. É isto, igreja dos eleitos. Viajamos pelo passado, os profetas todos vêm nos abraçar. Falaram exatamente a mesma coisa. Falaram do mesmo. É? Então, eu acho que isto para vocês deve ser uma fonte de alegria. Permaneçam firmes, porque ai dos que riem agora de nós porque hão de chorar. E um dia será a nossa vez de rir. Está bom? Então, diga ao seu irmão, permaneça firme porque Deus é fiel. Diga aí para o seu irmão, Deus é fiel.